Examinando Malaquias 4, 5 a 6. A base da mensagem encontra-se na escritura de Malaquias 4, 5 a 6, texto escrito 430 anos antes de Cristo. Nesse texto, vemos o seguinte ser escrito: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e ferirá a terra com maldição. A primeira coisa que devemos analisar sobre a Escritura é seu contexto imediato, ou seja, analisar o livro de Malaquias como um todo. Assim, numa breve leitura, todos os versículos iniciais, conseguimos perceber que as profecias contidas nesse livro foram feitas exclusivamente para o povo de Israel. São profecias para a velha aliança. Veja o que Malaquias capítulo 1, versículo 1 diz. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Assim, percebemos facilmente que essa profecia de Malaquias 4 é específica para o velho pacto, para o povo de Israel, e não uma profecia para um povo gentil. Portanto, é impossível analisarmos essa profecia como sendo algo direcionado a um profeta nos dias atuais, debaixo da nova aliança. É válido destacar ainda que, se tratando de uma profecia para os judeus, a interpretação do grande e terrível dia é completamente diferente do que a mensagem prega. Eles acreditam que essa passagem diz respeito ao fim do mundo. Porém, para os judeus, o grande e terrível dia será aquele da vinda do Messias. Assim, esse grande dia já ocorreu, e foi quando Jesus veio a primeira vez. Não à toa, versões bíblicas com traduções mais recentes e revistas colocam a palavra espantoso ou temível no lugar de terrível, pois essa última palavra atualmente é encarada como sendo algo negativo, o que não era o caso da vinda de Cristo. Para comprovar que essa é a interpretação correta e que, portanto, não se trata de uma profecia para o fim dos tempos, basta ler as últimas palavras do 6º versículo de Malaquias 4. Elias seria enviado para que Deus não ferisse a terra com maldição. Porém, se essa fosse uma profecia para o Apocalipse, não faria sentido algum. Então Elias teria o poder de convencer Deus a não destruir a terra? Por isso, a interpretação é óbvia, e de que esse dia terrível se tratava da vinda messiânica de Cristo, que, com Elias como precursor, pregou a paz e o mundo todo foi coberto pela graça, tendo assim a terra sido poupada momentaneamente da maldição de Deus. Agora, partindo do pressuposto aceito por 99% dos cristãos e 100% dos judeus, temos que Malaquias 4, 5, 6 trata-se a respeito de um Elias que viria antes do Messias preparar seu caminho na primeira vinda. Como já mencionado anteriormente, essa visão é apoiada pelo versículo 1 do livro do profeta Malaquias, que dizia que as profecias contidas ali diziam respeito a Israel, e não aos povos gentios, ou seja, depois da vinda de Cristo. Então, quem foi esse Elias? Deixarei as próprias palavras de Jesus explicarem isso. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto pode ser encontrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, entre os versículos 13 e 15. Aqui Jesus enfatiza duas coisas. Número 1. A lei e os profetas foram cumpridos com a vinda de Cristo, que agora é o intermediador entre Deus e o mundo, não havendo mais necessidade de revelação especial através de um profeta. Leia Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Número 2. O Elias que estava sendo aguardado pelo povo judeu já havia vindo, mas não foi reconhecido e foi maltratado inclusive. Leia Mateus 17, 10 ao 13.
É engraçado, no entanto, que a teologia da mensagem se utiliza de Mateus 17:11 para dizer que Jesus afirmou que Elias virá de novo no futuro. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Esse é o maior perigo de ler versículos avulsos da Bíblia. Qualquer coisa pode ser inferida quando tirada do contexto. Se lermos o versículo anterior a esse 11º e também lermos alguns versículos depois, essa teoria de um Elias para o futuro é derrubada por terra também. Veja. E os discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Assim, é fácil analisar o contexto. Os discípulos estavam tentando entender o que Malaquias 4 dizia sobre o Elias que viria antes do Messias. Então, Jesus confirmou que a profecia era realmente verdade e que Elias viria mesmo antes. Porém, ele contrapõe o futuro com o passado, dizendo que esse Elias que virá na verdade já veio e ninguém o deu atenção e importância. E esse era João Batista. Acredito que a melhor interpretação da Escritura seja aquela feita por Jesus. Portanto, não é ético retirar apenas um versículo do contexto, pois se analisarmos toda a Escritura de Mateus 17, fica claro o que Jesus dizia. Também é válido mencionarmos que a teologia da mensagem afirma que nem mesmo João Batista se considerava aquele Elias que havia de vir. Eles utilizam a passagem de João, capítulo 1:21, para defender tal tese. E perguntaram-lhe: então o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não? A explicação básica para isso tem duas hipóteses. A primeira é que João negou ser Elias e um profeta ao grande público, por uma questão de humildade, para que não engrandecesse a ele. Segundo, João negou ser Elias fisicamente, pois ele não cria que ele era a reencarnação do profeta antigo. Assim, João Batista não é uma reencarnação física de Elias, até porque isso seria completamente antibíblico. Porém, ele é Elias em espírito. Por isso, Lucas, ao escrever o seu evangelho, tratou de deixar claro essa questão, mas isso também não é muito levado em conta na mensagem. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 1:17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Note que assim como em Malaquias 4:6, Lucas fala das funções de Elias, que seria a reconciliação, deixando claro mais uma vez que os apóstolos de Cristo criam em João como sendo esse Elias que viria. Não fisicamente, até porque nem mesmo João cria em si mesmo como reencarnação, mas sim espiritualmente. É importante mencionar também que nem mesmo o irmão Branham acreditava numa segunda vinda de um Elias terreno, mas cria, na verdade, que Elias estaria nos últimos dias presente através de Jesus Cristo. Veja o que o reverendo Branham pregou na mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, em 1965. And Elijah that wasn't Elijah, that was the Spirit of God on Elijah. Elijah was just a man. E Elias não foi, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Now we've had Elijah's and Elijah's coats and Elijah's mantles and Elijah's everything, but the Elijah this day is the Lord Jesus Christ. Agora temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. He is to come, according to Luke 17:30. The Son of Man is to reveal himself among his people. Not a man, God. But it'll come through a prophet. É para ele vir conforme Mateus 17, Lucas 17:30.
diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo, não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Veja que William Branham acreditava que o Elias desse dia era o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você crê que o pastor Branham é Elias, você precisa crer então que ele é a reencarnação de Cristo, e isso é uma blasfêmia imensa. Vale destacar também que essa teologia incorreta, que interpretava Malaquias 4 de forma futurista, não foi algo inventado por William Branham. Ele não foi o primeiro a ser considerado o retorno de Elias, e definitivamente não foi o último também. Até onde se sabe, o primeiro pregador a se intitular como Elias de Malaquias 4 foi John Darwin, pastor escocês que fez sucesso no estado de Illinois, nos Estados Unidos, até em sua morte em 1907. Existem jornais da época que relatavam que Darwin se considerava Elias II. A mesma coisa que a mensagem faz com William Branham. Não é exagero acreditarmos que, na verdade, Branham se baseou na teologia de Darwin para levar o povo a acreditar que Elias teria que retornar. Isso pode ser confirmado, pois em 1951, o reverendo Branham pregou na cidade onde Darwin vivia e fez a seguinte alegação se relacionando sobrenaturalmente com o ministério de Elias 2.0. Na mensagem, Our hope is in God. Dr. Dovey, em sua morte, profetizou que eu viria. Ele morreu em um dia, e eu nasci no dia seguinte. Assim podemos inferir que William Branham acreditava em Darwin como profeta e relacionou seu ministério como uma continuação do anterior. Da mesma forma que Branham se baseou nas pregações de Darwin para levar o povo a crer que ele era Elias, Malaquias 4, outro notório pregador se baseou em William Branham para fazer o mesmo. Jim Jones. Existem fitas onde membros da congregação de Jones, já na década de 70, o chamava de Elias, provando que de alguma forma Jones aprendeu que ser o cumprimento de uma escritura bíblica o traria notoriedade e respeito.